todos bem-vindos novamente. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Marisa. Na descrição do vídeo vocês têm sempre os links para as minhas redes sociais. Não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de deixar os vossos comentários e os vossos likes. No episódio anterior, e aquela leitura foi bastante interessante, confirmo que para mim, pelo menos, tive que encarar o inferno de frente. E é muito a vibe desta semana, pelos vistos. Eu acabei por encerrar a mente desperta e foi uma decisão que me custou bastante. Não só por eu culpabilizar outra pessoa, mas eu consigo assumir a parte da minha responsabilidade, consigo. Mas sou incapaz de deixar ou continuar a fazer algo com alguém que eu não confio plenamente. Não, eu acho que culpei mais a pessoa pelo simples facto dela estragar algo que era importante para mim e para ela, do que propriamente a nível só pessoal, sabem? Porque eu já experienciei muita perda na minha vida. Então, é claro que esta custou-me, igual como as outras me custaram, mas eu aprendi também a não me apegar a muitas coisas materiais e tive a oportunidade de realizar aquilo que eu queria. E deu certo, deu muito certo, né? Então eu acho que eu permiti-me de alguma forma, tudo ficou um pouco mais leve quando eu me deixei e permiti pegar nessa parte do ok, eu tive isto durante algum tempo e mesmo que tenha sido por pouco tempo e mesmo que eu não tenha aproveitado 1000%, eu tive a oportunidade de o fazer. É como com a arte, né? É quando eu pinto um quadro, mas aquele quadro não fica para mim. Eu tive a oportunidade de o criar, eu tive a oportunidade de o contemplar e eu deixei-o ir. É mais ou menos isto. Eu gostava até de ter dito que isto tinha sido tudo muitas palavras de canecas, né? Aquelas frases das canecas, e não foi. Foi realmente horroroso. Foi muito choro. Foi muita dor. Eu preferia estar a arrancar o meu próprio coração a ter que acabar com a mente desperta, mas e não só, né? Eu tenho que me mentalizar de que onde não há verdade, onde não há amor, eu não fico. Não fico. E eu acho que é isso, é a gente acabar por estabelecer os nossos limites para nós termos e podemos viver a vida que nós queremos. A música desta leitura é da... Eu não vou dizer o artista, eu nunca me lembro do nome de... I want to know what love is. Então há algo que a gente quer muito. Há desafios para lá chegarmos. Já houveram mais desafios. Já houveram muito mais. Já houve mais perdas, já houve mais dores para trás. Ok. Né? Aqui a música diz-me no passado já houve bastante perda, bastante luta, mas que nós estamos lá quase. E seja, o amor aqui é, sabem, não, acredito que esta leitura não é só para as pessoas que querem encontrar um amor, mas que também querem construir algo, não é? A nível do profissional e tudo. E que vem, né? Vem de nós. Eu acho que é tudo as bases para a gente construir. Tem a ver também com os nossos valores e com o nosso amor. E eu acho que em todo o negócio também a chave é o amor, não é? E lembrarmos que um dia foi o que a gente queria muito. E a gente continua a cuidar. Porque tem que haver cuidado, tem que haver responsabilidade, tem que haver força, né, de vontade. Porque nem todos os dias são fáceis, os desafios são muitos. Eu lembro-me quando eu estava a construir a loja, né, e de eu olhar para prateleiras que eram apenas prateleiras vazias ainda. E de se passarem os dias e eu ainda não ter nada para pôr nas prateleiras, que eu tinha que comprar as coisas aos poucos, e sabem, e aos bocadinhos. E sempre a crescer. E com a ajuda ainda tive a oportunidade de criar um facial com a minha filha
muito bom também, a gente divertiu-se bué as duas naquele dia. Eu tive tanta coisa boa, que as pessoas que eu conheci, eu lembro-me de chegar à altura, eu também tenho que agradecer muito à minha irmã Sónia, ela é visionária, até mesmo na minha etiqueta, nas etiquetas e tudo. Ou seja, eu trabalhei sempre em equipa, eu criei coisas espetaculares, eu tinha pessoas a tirarem fotos à minha loja como se nunca tivessem visto nada. Eu sempre ouvi dizer, né, que a gente deve criar aquilo que a gente gostava que existisse. E a mente esperta foi isso. Uma loja nerd, esotérica, um misto de coisas. Eu lembro que ainda houveram umas críticas, mas sabem, eu entendo que as pessoas critiquem aquilo que elas também não conseguem atingir, muitas das vezes. E a minha loja era assim, não é? A gente tinha o Frankenstein e tinha o Buda, porque eu sou assim, né? Olhem para mim. O Baby Yoda, o Grogu, que esteve sempre comigo na loja, na mente esperta, fazia parte da decoração. Foram bons tempos. E esta vibe é muito da carta do mundo. Nós dizemos adeus, então, fechamos, encerramos ciclos, jornadas aqui. Nós estamos a encerrar jornadas. E com gratidão também, né? Com amor. E eu acho que isso é que é o importante, é que a gente saber, né? Que a gente tem que dizer adeus a algo, mas conseguir de alguma forma retirar o aprendizado, porque para mim o aprendizado foi um tapa na cara mesmo. E continuar à procura de amor onde ele não existe. Eu acho que esse é o aprendizado maior que eu levo. É procurar o amor onde ele não existe. E de alguma forma eu acho que eu sei que ele não existe ali. Eu acho que me convenço de que eu consigo fazer com que ele nasça ali, não sei. Enfim, o episódio anterior a gente falava assim de ter que encarar o inferno de frente para termos a verdade sobre algo, o preço da verdade aqui. Nós iríamos repetir dinâmicas, nós iríamos ter que enfrentar, abrir as portas do inferno e enfrentar a verdade, mas a verdade de quem nós somos, né? Quem é que nós somos no meio disto? E continua a pergunta: quem vocês são? O que é que vocês querem? Vocês vão continuar a repetir dinâmicas em prol de descobrirem quem vocês são, ou vocês vão fazer esse trabalho sozinhos? E não só, porque é mais fácil quando a gente já sabe. É mais fácil quando eu sei aquilo que eu sinto, eu sei aquilo que eu quero. Então as minhas decisões, elas são tomadas em prol daquilo que eu quero, para mim, que é o importante, não é? Independentemente de, não é? Porque elas podem não ser escolhas fáceis, mas são necessárias, são precisas. E igual como eu tive que escolher a fechar a minha loja, mas era necessário, era preciso. Não há ali nada para mim. Não há ali nada que se alinhe à minha verdade e àquilo que eu quero construir. Portanto, dou ao que doer, ela foi construída em bases que não eram verdadeiras. Ponto. Senão ela estava intacta. E é exatamente isto para o coletivo. Isto não é sobre mim, ok? Eu estou a falar de mim como exemplo e como é que isto se manifestou nestes dias. Foi um dia só, depois daquela leitura. Foi um diazinho. Então, a música fala, não é? A música I Want to Know What Love Is. Eu quero saber o que é o amor. E está quase. Há ali alguns pequenos desafios. Há que saber ler as entrelinhas. Há que guardar algum tipo de sabedoria aqui no caminho para a gente poder fazer isso. Mas não vamos pôr as coisas como um caminho só para o amor, mas para aquilo que nós queremos. O que é que vocês querem? Pensem. O que é que vocês querem muito? Está quase. Apesar de que muitos de nós, a maior parte, acredito, tenha passado por desafios. Desafios que trouxeram dor. É preciso que vocês
não desistam de mais um pequeno desafio. Porque é isto que eu sinto. Eu não posso desistir. Eu estive muito perto. Eu consegui saborear a coisa, não é? E isto não me vai... Já tive dias. Tive dias em que eu pensei para mim, não vou levantar mais a cara do chão. Foi duro mesmo. Foi muito duro. A queda foi dura. Mas é este tipo de energia. Eu consigo chegar lá. Eu consigo ter aquilo que eu quero. Eu preciso de ter um pouco mais de sabedoria. Porque podemos estar a falar de imaturidade. Podemos, né? Podemos estar a falar de, mais uma vez, como já falámos para trás, o que é que a gente quer assim tanto, que a gente acaba por pôr a verdade de lado, quase. Que eu não olho para as coisas com a verdade. Que eu não aceito a verdade logo de caras do que eu estou a fazer para, na minha cabeça, as coisas serem diferentes. A justiça, o pajem de espadas, o 9 de paus, 7 de espadas, 7 não, desculpem, 5 de espadas. Deixa-me ver o desafio. O 3 de paus. O desafio aqui é a fé, graças a Deus, que eu já estava com 7 espadas. 2, 4, 5, 6, 7. 7 de copas. E muitas das vezes é a ilusão mesmo. É a ilusão. O mago. O louco. E o 10 de ouros. Deixa-me tirar aqui os oráculos para eu tentar perceber, mas falamos de estudo, de algo que foi pensado. Algo aqui foi pensado, eu observo algo. Ou eu aprendi algo, porque o pajem de espadas pode ser sobre o aprender. O que é que eu aprendi aqui? Isto tem a ver com as nossas decisões, as nossas escolhas, a carta da justiça. E do aprendizado que eu trago dessas escolhas. Mas o 9 de paus está ali a dizer que há algum tipo de bloqueio aqui. Ou uma energia ainda de muito... Esperem um pouco. Esperem que isto foi demasiado. Isto tem a ver com as escolhas. Mais cartas. E pode ser uma energia muito do... Como é que eu sigo para a frente? Como é que eu acredito em dias melhores, senhores? Não pode ser. Há aqui uma desconfiança grande já, a reconfortar com o arcanjo Azrael. E o arcanjo Azrael é o nosso arcanjo, o nosso anjo da morte, né? Então, Azrael traz este finalizar de ciclo, mas ele traz a passagem também. E é muito sobre acolher, sabem? Sobre o reconfortar. Eu acho que é isto que a gente precisa um pouco. É tempo de estudar, de pensar, de observar, mais do que agir. Porque há um sentimento de derrota aqui. E o plano espiritual traz esse sentimento de derrota mesmo. Mais uma vez, a gente olha para aquilo que a gente quer construir. Sabem, o 5 de espadas ele não é muito justo. Não há vencedores aqui. Ninguém ganha nada. Pode haver uma falsa percepção de eu ganhei algo, ele veio a melhor, mas não, isso não é verdade. Ninguém ganhou nesta situação.
e o que quer que tenha acontecido aqui, vocês têm que tomar uma decisão sobre algo. A Carta da Justiça diz que vocês têm que tomar uma decisão sobre o que está presente. E por mais que seja difícil tomar esta decisão, por mais que vocês pensem demasiado na coisa e que vocês de alguma forma estejam a proteger de tomar esta decisão, vocês vão ter que a tomar. Não há vencedores nesta situação. Seja ela de amor, seja ela de trabalho, não há vencedores. Não há é para desistir mesmo. E a fé aqui, o desafio é a fé, é acreditar sim que vai haver dias melhores para a frente. É acreditar que de alguma forma esta situação pode ser benéfica, que de alguma forma as coisas vão de melhorar. E eu acredito que sim, eu tenho fé para isso. Mas sabem, e aqui as cartas do o mago, o louco e o 10 de ouros, ou seja, então pode ser uma fase para que a gente estude algo novo, aprenda algo novo, ou aprenda apenas o que a gente tinha que aprender na situação lá atrás. E tem a ver com o poder pessoal também, tem a ver com a fé, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos move. Eu acho que isso é o importante. A Vitória está aqui, junto com a Israel. Ainda me falta uma. Pode não haver um entendimento. O que é a situação em si? Lá está. Mais uma vez, para alguns acredito que isto tenha a ver com relacionamentos amorosos ou com projetos que vocês tinham em mente e que de alguma forma não conseguiram levar avante, mas aqui então é toma a decisão. Toma a decisão. Pensa, estuda, projeta algo novo. Aqui. E pode ser um período com desafios. A música já fala disso, já traz esses desafios. Mas vocês também estão muito. Não quero mais. Tipo, não quero sentir mais dor, Marisa. Não quero. O Arcanjo Miguel diz-nos que vai para a frente e mete na linha da frente. Mostra a tua luz. Não é? A decisão, eu acho que isto não há como fugir disto, né? Vejam. A balança. Está na hora de tomar uma decisão. A verdade, eu acho que vocês já têm a verdade. O que quer que seja que aconteceu aqui, vocês já têm a verdade. Já não há nada que... Tem muito a ver com o vosso poder pessoal. Tem muito a ver com o vosso poder pessoal e confiança de quem sou, ou daquilo que vocês querem também. Porque às tantas esta decisão não é para nada de novo. Às tantas esta decisão é para vocês se manterem no vosso caminho. Porque as cartas também dizem isso. Eu só tenho que pôr isto de forma que dê para toda a gente. A decisão pode ser sobre vocês se manterem no vosso caminho independentemente das derrotas. E terem força para continuar a manifestar aquilo que vocês querem para vocês. O que é que vocês querem para vocês? É amor. É dinheiro. A verdade. Tem que ser com a verdade. De outra forma a gente não consegue fazer coisa, mas tem que ser com a verdade. Então, escusam-se de esconder, né? Escuso de me esconder. Porque aqui o plano é eu estar na frente. É eu aparecer na mesma. Independentemente que eu desisto das coisas ou que eu tenho que finalizar ou que de alguma forma eu não fui bem sucedida em algo, entendem? Porque pode ser muito sobre isto. Eu posso não ter sido bem sucedida em algo, mas eu vou continuar na linha da frente. Eu continuo com a cabeça para o alto, nariz empinado e vou. E há algo aqui que muitos observam, muitos estudam, muitos querem e ainda não se deram a oportunidade de chegar lá. E porquê? Porque com medo. E apenas com medo. E isto pode ter a ver com alguém específico que vocês veem, que vocês observam. Tão simples quanto isto. E tomar a decisão de... Sabem, eu acho que cada vez que vocês pensam nisso há algo que... Não consigo. Algo que vos faz desistir. Pode haver desafios aqui. Pode haver desafios
na realidade, desafios de distância, há aqui certos bloqueios que vocês têm que ultrapassar. Podem ser bloqueios emocionais, claro, mas podem ser desafios a sério, como a distância, como a língua, coisas assim. E eu consigo também pôr isto, não é? Aquilo que eu quero fazer para mim também incute que eu estude e que eu vá trabalhar coisas que eu ainda não pus em prática, e eu tenho que ir a este desafio linguístico, eu tenho que ir fazer isto, não quero saber. E eu já vou começar a fazer, eu estes dias eu vou estar em casa. Eu vou estar em casa. Eu acabei de fechar a minha loja. Claro que eu vou estar em casa. Mas o meu filho também não vai ter aulas. Não tem tido aulas e não vai ter também na segunda. E eu já estipulei, ok, sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias, um curso. E é isto. Também vou estudar coisas novas, eu acho que sim. E sem medo de pôr em prática, sem medo de fazerem figura de ursos, sem medo de serem rejeitados. A gente vai e é isto. A gente quer algo, a gente sabe aquilo que quer, a gente dá-se a oportunidade de Deus me livre que eu fosse para aquilo que eu fui e eu não me permitisse fazer as coisas que eu me permiti fazer. Eu acho que aqui seria um erro muito grande meu. Não é de eu ter tentado e de eu ter falhado. É o contrário. Era se eu tivesse sido covarde ao ponto de não o ter feito. Eu acho que é isto, é sobre isto. E não é sobre mim, é sobre nós. É sobre nós. Ok, a gente está com a cara no chão, é verdade. Não deixe de doer, porque dói na mesma. Mas, olhando para trás, ainda bem que a gente teve a coragem de o fazer. Ainda bem que a gente teve coragem e os tomates no sítio certo, da gente ir atrás de quem a gente quis ir, viver o que a gente quis viver, construir o que a gente quis construir, e não deu, não deu. Falhámos, ok. Agora um pouco mais perto. A gente agora vai ler as entrelinhas, está bem? E é sobre isto. É sobre ler as entrelinhas antes de tomar decisões para a vida. Vamos com fé. O desafio aqui é a fé, então a gente vai com a fé. E vamos preparar-nos um pouco mais para estas situações, para que de alguma forma lá no futuro já não faça moça. Mas prontos, para começar algo que sai apenas do pensamento e que agora é para se viver a sério, sem medo. E o 9 de ouros. A gente está num caminho certo. A gente está no caminho certo. Apesar de que se calhar possa não parecer, o caminho é este. E os desafios todos fazem parte então deste alinhamento para aquilo que a gente quer de verdade, porque lá está. Se a gente não se vai dar ao trabalho de saber quem nós somos e aquilo que a gente quer e tomar essa decisão, a gente vai ter que viver situações que não são agradáveis por nós sabermos. Porque a gente não pode só projetar algo para o ar. Eu não posso só passar a minha vida a dizer que eu quero algo e de alguma forma eu nem sequer estar preparada para viver esse algo, não é? Não sei se fez sentido, na minha cabeça fez. Já dizia, já não é a primeira pessoa que fala sobre isto, até porque eu ia falar da Patrícia Monteiro, mas já muita gente diz isso. Manifestar é a gente, de alguma forma, não é? As coisas elas não chegam até nós. A gente é que muda. A gente abraça a versão que vai conseguir isso. Então, é amor que vocês querem, é profissional que vocês querem, vocês vão ter que abraçar a vossa versão que chega até lá. E mesmo que seja alguém que vocês observam, vocês vão ter que se alinhar a isso. Vocês vão ter que ser a pessoa que ultrapassa essas barreiras, que sabem, acaba com esse pensamento negativo e destrutivo e que acaba por desistir das coisas antes de as conseguir, e vão em frente, com fé. E por mim é tudo. A gente vê-se na segunda-feira. Muito obrigada. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários e os vossos likes. Eu quero saber quem está aí.
Tchau.